Olá, estrategistas do marketing contemporâneo de negócios. Sejam bem-vindos ao Nono Comark Brasil 2024. Eu sou Jennifer Tartarini e juntos nós vamos explorar esse mundo fascinante e dinâmico do marketing contemporâneo, com temáticas assim essenciais para a gente falar, histórias fascinantes para a gente ouvir, inspiradoras. Então, você que é líder, você que é empreendedor, profissional do marketing, estudante da área e afins também, já pode chegar que tem muita coisa boa para a gente explorar, viu? Já quero aproveitar esse gancho aqui, aproveitar para agradecer a ABMN, a realizadora desse evento. Tem muita gente perguntando como que eu faço para me associar à ABMN. Vou explicar agora, é rápido, é muito simples e muitas vantagens para você. www.abmn.com.br. Acessa lá o site, categoria pessoa física, depois vai em membresia e é só clicar em associe-se. Rapidinho. A ABMN são 5 décadas já mediando, gente, incentivando o marketing e também a gestão de negócios. Quero agradecer também a nossa parceira ESPN, coração ali dos publicitários, dos universitários da área, e também a nossa patrocinadora oficial, Rede Economia. Agora a gente vai falar sobre um tema muito importante, né, para ser tratado dentro do mundo corporativo, interessante demais. Nossa convidada especial é Karina Uchoa. Você vai falar um pouquinho sobre a sua história agora, mas você foi pesquisadora ou é pesquisadora em assédio no ambiente corporativo. O que é isso? Bom, primeiramente eu quero agradecer, Jennifer, as palavras. Sim, sou pesquisadora. E quando a gente fala de violência organizacional, quando a gente fala de assédio, e aí o assédio moral e o assédio sexual, eles estão dentro do ambiente de trabalho, ou seja, existe um recorte de onde você está sintonizado nesse processo, automaticamente a gente está falando da gente, das nossas histórias, do mundo do trabalho. Existe um número, assim, porcentagem do quanto que isso acontece? Você que tem uma bagagem grande, passa aí pelas empresas. Na verdade, eu começo a dizer para você o seguinte, eu fui assediada a primeira vez quando eu me dei conta de que isso aconteceu na minha vida foi em 2010, então já tem 14 anos que eu pesquiso o tema. E foi no ambiente corporativo? Sim, sem dúvida, mas naquela época eu ainda não tinha me dado conta de que eu estava sendo assediada, até porque no Brasil, em especial, a gente não falava sobre esse tema, né? Então a gente sabe perfeitamente que era um tema que era como se fosse digamos assim, um selo, ou seja, você está no ambiente corporativo, você passa por essa violência e faz parte do jogo. Mas eu me senti incomodada. E aí, quando eu comecei a pesquisar e entender aquilo pelo qual eu estava passando, eu descobri que era assédio. E aí, pesquisando um pouco mais, eu saí do país, fiquei 2 anos estudando fora, indo e voltando no Brasil, e obviamente que quando eu comecei a entender o fenômeno e a sua complexidade, o impacto que isso causava, não só comigo, mas com outras pessoas, aquilo me comoveu profundamente. Então, eu costumo dizer que eu transformei a minha dor, ao invés de num sofrimento, numa pesquisa. Perfeito. E aí você me pergunta de números. Hoje, no Brasil, nós não temos efetivamente números que digam assim, não existem pessoas assediadas, muito pelo contrário. Se a gente fosse pensar do ponto de vista prático, nós teríamos números alarmantes e por isso talvez muitas pesquisas deixam de ser feitas nesse sentido. O que a gente tem são pesquisas com recorte. Então eu posso dizer para vocês alguns números que podem trazer aí já uma provocação importante para a gente pensar sobre ambientes mais saudáveis. A maioria das pessoas assediadas são mulheres, então a gente gira em torno de 70% a 80%, são números oficiais, não contando as subnotificações. O que é a subnotificação? É quando a pessoa não denuncia. Exato. Essa é uma questão. O assédio sexual é criminalizado, está no Código Penal, o assédio moral não. Mas o assédio moral, ele hoje não tem uma normativa específica, mas não significa que ele não exista. A gente configura o assédio moral por conta das suas práticas em outros, digamos, outros normativos. E aí, a partir desse momento, a gente começa a fazer esse enquadramento que se faz necessário porque as pessoas têm os seus direitos reconhecidos. Quando a gente fala de assédio, a gente fala de dano existencial, que é uma coisa que a gente pode falar daqui a pouquinho. Importante demais. Só lembrando, gente, a nossa temática é transformação do bem-estar corporativo, tá? Como que a gente pode alinhar felicidade no trabalho, compliance comportamental e a prevenção de assédio. E como que você pode ver esses desafios? A gente está falando sobre números, então, assim, já está trazendo uma proporção grande. Se há números grandes e absurdos, há muitos desafios, não é verdade?
Quais são os desafios que você enfrenta ao tentar implementar essas políticas de felicidade no trabalho? É importante deixar claro que, assim, eu pesquiso sobre violência organizacional e, por conta disso, eu achei um gap. Então, eu fui buscar mais conhecimento, fui me certificar e comecei a estudar a ciência da felicidade. Então, eu sou Chief Happiness Officer, que nada mais é do que uma facilitadora de felicidade corporativa. Eu costumo dizer assim para ficar mais simples o entendimento. E quando a gente trabalha com esse tipo de temática, nós trabalhamos com a dor. Então, se a gente fala de dor, nós estamos falando da necessidade de conversar principalmente com quem está acima. No compliance comportamental, que é um dos segmentos que eu trabalho bem fortemente desde 2008, a gente sabe perfeitamente que boas práticas no ambiente organizacional precisam ser trabalhadas como políticas públicas e não simplesmente como uma tendência de mercado. Recentemente, a gente tem tido a pauta de saúde mental, a pauta de bem-estar corporativo, a pauta de ciência e de felicidade, mas isso não é novo. Os estudos, eles remontam da década de 60, na maioria das vezes. O Olha só. compliance vem para o Brasil em 2013, de forma mais efetiva, por conta da legislação. Então, veja que a gente tem um longo caminho a percorrer, mas não é uma temática nova, porque chegou aqui recentemente, e que bom que tenha chegado, porque nunca é tarde para a gente fazer aquilo que deve ser feito. É um trabalho essencial para todas as empresas. Sem dúvida, é Todas uma as empresas demanda deveriam. reprimida. E há quantidade de profissionais capacitados, assim, como você, para atender essas demandas todas. Eu acredito que você tem uma demanda muito grande para atender, né? Quando a gente fala da questão do compliance comportamental, por exemplo, essa é uma vertente, sim, relativamente nova, porque quando você pensa no compliance, você pensa em prevenção, em combate à corrupção. Então, só que as pessoas não param muitas vezes para pensar o seguinte: a gente está falando de corrupção, de prevenção, mas a gente está falando de gente. Então, se eu estou falando de gente, eu estou falando de comportamento. Eu preciso estudar por que a pessoa faz ou deixa de fazer alguma coisa. É Se eu estou falando de ciência da felicidade, mais ainda. Só que quando você fala a palavra felicidade, ela ficou muito estigmatizada e subutilizada em alguns momentos, porque as pessoas acham que felicidade é você estar feliz o tempo inteiro. E o que a gente aprende estudando a ciência da felicidade é que é a busca pelo bem-estar dentro daquele ambiente em que você fica, geralmente, um terço da sua vida. Então, se você fala de ciência da felicidade corporativa, você tem que pensar em boas práticas voltadas, por exemplo, para aquilo que eu chamo de aperfeiçoamento de práticas. Tem gente que fala treinamento, capacitação. Eu não gosto muito desses termos, são os termos técnicos, mas eu costumo dizer que são aperfeiçoamentos de práticas. A gente não ensina ninguém absolutamente nada no sentido de ambientes corporativos, porque a pessoa já vem com uma bagagem. O que a gente vem é provocar as pessoas a pensarem um pouco diferente. E está ligado à implementação de, como você falou, das políticas, né? Leis. Exatamente. É uma pauta que conversa muito com outra pauta que tem vindo muito forte, que é o ISD, né? Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, de diversidade, de inclusão, de equidade, de preconceito, quando a gente fala de violência organizacional, nós estamos falando da pauta ISD, em especial do S do ISD, onde você fala do social, porque você está falando de Verdade. pessoas. Organizações são pessoas. O que a gente muito tempo ficou não refletindo sobre, talvez, algumas pessoas, é justamente pelo fato de que, se você pensa numa organização onde ela está engessada e você não enxerga que ali atrás tem um ser humano que toca a organização, você está pensando errado. Então, a gente tem que começar a repensar todos esses processos e as práticas, né? É verdade, verdade. E como que você mede esse sucesso das iniciativas de felicidade no trabalho? Existe, assim, essa correlação direta entre as iniciativas e a redução de incidentes de violência organizacional? A gente costuma dizer, quando a gente estuda principalmente ciência da felicidade corporativa, que para você fazer indicador funcionar dentro da estrutura empresarial, um indicador muito importante é a diminuição, por exemplo, do turnover. O que significa o turnover na prática? É a diminuição de pessoas querendo sair de onde elas estão. Então, se você fala de um ambiente tóxico, por exemplo, a pessoa não vai querer voltar na segunda-feira. Se você fala de um ambiente saudável, ela não só vai querer voltar, como muitas vezes ela não quer sair. Então, a gente tem hoje, dentro do mercado de trabalho, uma configuração muito diferenciada, onde, neste momento, no mundo do trabalho, você tem todas as gerações trabalhando juntas,
com as suas especificidades, com as suas configurações geográficas, com a sua bagagem emocional. E trabalhar indicador para promover bem-estar dentro das estruturas é fundamental. Então, a gente tem a diminuição de turnover, a gente tem as práticas com relação a, por exemplo, a questão de treinamentos de prevenção em relação à violência organizacional, o que promove, consequentemente, muitas vezes, um aumento de denúncias. E aí, muitas vezes, as pessoas me perguntam, sabe, Jennifer? Poxa, mas se você, de repente, trabalhar prevenção à violência organizacional, promoção da felicidade, você não vai ter denúncia, muito pelo contrário. Quanto mais a gente sabe, mais a gente reconhece os nossos direitos. Perfeito demais. Agora, sei que você criou o videocast. Videocast Cariu Showa. Cariu Showa. É isso? O mundo do trabalho mudou. E agora? Você estava falando um pouquinho aqui nos bastidores sobre esse videocast, né? Isso começa... Bom, eu sou professora, sou palestrante, sou professora há 20 anos. E na pandemia Massa. eu vim morar no Rio, eu morava no Espírito Santo à época, e já com uma trajetória consolidada vim para o Rio, e a pandemia, na sequência, apareceu nas nossas vidas. E aí, quando a pandemia aparece, eu falo, bom, e agora o que eu vou fazer? Né? Palestrante, professora, faço treinamento, não posso ter contato com as pessoas, e nós não tínhamos a cultura, por exemplo, do e-learning, né? Então, essa educação à distância não era uma coisa muito viva nas nossas vidas, assim, como empreendedores trabalhando com isso, por exemplo. E aí, um amigo meu falou comigo, olha, você poderia muito bem fazer umas lives falando sobre o que você faz no palco. Eu falei, olha, competir com gente famosa que está fazendo música, contando piada, não tem nem a mínima condição. E aí eu fiz uma pergunta para mim mesma. Cariu Showa, o mundo do trabalho mudou, e agora? O que você vai fazer? Olha que autêntico, hein? E daí saiu esse insight, a gente já está há 4 anos no ar, a gente tem em torno de 120 a 130 entrevistas consolidadas com especialistas do mundo inteiro, falando sobre carreira, saúde mental, falando sobre violência organizacional, falando sobre bem-estar e falando sobre novas profissões, que tem pessoas que muitas vezes imaginam, mas a inteligência artificial está vindo, vai tomar todos os empregos. Não, meu querido, minha querida, vai mudar a nossa forma de trabalhar, o que é bem diferente. É verdade, trabalho, de comportamento, de pensamento, né? Exato. Tudo isso influencia. De que forma que a cultura organizacional ela pode tanto promover quanto dificultar o trabalho de um Chief Happiness Office? Na verdade, por ser uma carreira relativamente nova no Brasil, né, a gente tem aí pouco tempo para falar sobre isso. Toda vez que eu me apresento agora, eu fiz questão de colocar depois que eu me certifiquei, as pessoas perguntam o que faz uma pessoa que promove felicidade corporativa. Se você pensar do ponto de vista prático, a gente promove o bem-estar e faz com que as pessoas se sintam cada vez mais, digamos assim, engajadas, que é uma palavra que a gente tem muito no nosso vocabulário hoje em dia. Por outro lado, quando você não tem o apoio da alta administração, você não tem o token que vem de cima, você não tem o walk and the talk, ou seja, você não tem absolutamente nenhum apoio, o teu trabalho fica muito prejudicado. E os desafios são cada vez maiores. Então, assim, eu fui perguntada recentemente no painel sobre como falar, por exemplo, com um CEO para convencê-lo em relação à pauta de diversidade e inclusão, que não deixa de ser uma pauta que a gente promove também o bem-estar e principalmente a felicidade das pessoas que estão envolvidas, sejam direta ou indiretamente. É mostrar que o bem-estar, o lugar em que você vive de forma feliz e a felicidade no sentido amplo, faz com que as pessoas consigam produzir melhor de forma sustentável. Agora, se dá um curso, hein? Já tem um curso seu, mentoria? Temos mentoria, sou mentora de carreira, de transição de carreira, e eu tenho um recorte muito grande de gênero, né? Eu costumo dizer que a gente, quando mentora, a gente recebe um chamado. Eu nunca imaginei que eu fosse ser mentora de carreira de mulheres, na sua maioria, são grandes empreendedoras que estão aí sob a nossa batuta para a gente seguir juntas. E sim, teremos curso lançando agora, entre final do ano, começo do ano, e livro também. Essa certificação, ela é só internacional? Ou como é que é a oportunidade aqui? Essa certificação, ela é hoje feita no Brasil, particularmente por 2 grandes instituições. E uma delas foi a que eu fiz, e que, por sinal, é a mesma pessoa que está promovendo a chegada da Semana de 4 Dias no Brasil, a que a gente chama de 4 Day Week. Então, na verdade, quando a gente fala sobre a certificação,
ela é necessária para que a gente entenda todos os desafios e os desdobramentos e, principalmente, deixe mais robusta a nossa narrativa quando a gente for, por exemplo, fazer uma Sim, defesa de pauta, porque para você verdade. conversar com alguém sobre o tema, a primeira coisa que a pessoa vai pensar é que você vai levar a piscina de bolinha, que você vai fazer coisas disruptivas. Mas esse não é o nosso trabalho, não desmerecendo quem faça, mas na verdade a gente trabalha com uma inovação em relação ao bem-estar corporativo. Então, facilitar a felicidade das pessoas que fazem parte de um ambiente onde na maioria das vezes elas ficam mais tempo com os colegas de trabalho do que com a sua própria família, não deveria ser É uma verdade. faculdade, não deveria ser algo a ser escolhido, mas sim uma obrigação de todas as De todas, empresas. é verdade. E você lida muito com o cabeça, Sim. né? Desses todos aí, existe ali o público-alvo, a empresa-alvo? Não, eu atuo para empresas maiores, no momento, né? Só para empresas grandes, as empresas pequenas também, que elas também precisam se conscientizar, né? Sem dúvida nenhuma. A gente costuma dizer que pautas como essa, de bem-estar, saúde mental, felicidade corporativa, prevenção à violência organizacional, elas não têm gênero, não têm tamanho, não têm território, é para todos. Por óbvio que quando você faz projetos com limitação, por exemplo, de investimento, você vai ter resultados menores. E aí tem uma máxima interessante que quanto mais engajado o time, não necessariamente você precisa investir dinheiro para que ele tenha resultados de excelência. Então a gente tem casos, por exemplo, de empresas pequenas que tiveram pouco investimento na pauta, mas que as pessoas se sentiram tão engajadas com relação à defesa dos seus próprios interesses e do interesse da empresa, que os resultados foram muitas vezes excepcionais em relação a grandes empresas que defendem um budget, ou seja, um investimento muito grande, e que os resultados muitas vezes não Que correspondem ao faz toda a investimento. diferença, está trazendo um significado para mim, amiga, estar aqui nessa empresa, Exatamente, né? exatamente. São empresas que lutam pela minha causa, muito bacana isso. Fala um pouquinho de como essas políticas de compliance comportamental elas podem ser utilizadas de forma eficaz para prevenir e lidar com os casos de assédio no ambiente corporativo. É interessante essa tua pergunta, porque quando a gente fala do compliance comportamental, a gente não tem instituída políticas em relação a isso. Assim como quando a gente fala do compliance, a gente trabalha com alguns pilares que são importantes. Então, eu vou citar alguns aqui, porque a gente tem várias vertentes, mas normalmente a gente trabalha com a promoção e o fomento da cultura da integridade, com a questão da transparência, com a questão dos canais de denúncia, que eu particularmente não gosto desse nome, que eu sou disruptiva, eu gosto de canal de acolhimento e denúncia. Perfeito. Pessoas acolhidas psicologicamente denunciam com mais sabedoria. E aí a gente sabe perfeitamente que não precisa necessariamente você fomentar a política, por exemplo, do ponto de vista público. Investir em políticas públicas para que você comece a trabalhar nessa temática. Você pode sim fazer pela sua empresa e, posteriormente, a política pública ela pode vir. Porque a gente sabe que, em especial no Brasil, vamos falar do nosso território, quando a gente fala de promoção de políticas públicas, você tem uma série de outros desafios, em especial burocráticos e legislativos, que ficam travando um pouco o processo. Então, se a gente pensar do ponto de vista micro, ou seja, se a gente pensar que a política interna ela vai trazer de maneira segura para que a pessoa tenha uma promoção daquele seu ambiente, de maneira que ele queira ficar, queira permanecer, o compliance comportamental ele vai ajudar muito, por quê? Porque quando a gente fala do compliance, a gente fala de uma prevenção, a gente fala de uma detecção e a gente fala de uma correção. Esses são os três caminhos que a gente tem que seguir para um resultado em relação à prevenção de atos, por exemplo, no compliance geral. No compliance comportamental não vai ser diferente. Ou seja, a gente tem que trabalhar a questão da prevenção, a gente tem que trabalhar a detecção daquilo que está não tão bom, que está mais vulnerável, e fazer um plano de ação para corrigir e promover aquilo que, porventura, você tenha fortalecido. Então, tem que identificar como um todo. Fazer um planejamento estratégico bem inteligente. É engraçado você dizer isso. Você até respondeu a outra pergunta que eu ia fazer para você, dos maiores desafios, que talvez sejam esses, né? Que as empresas elas enfrentam quando vão implementar essas políticas de compliance comportamental. Ou seja, tem as questões burocráticas, querendo ou não, você pode, antes disso, já começar a implementar na sua empresa, né? A essência do compliance, nesses anos todos que eu trabalho com o tema, que o compliance nada mais é do que estar em conformidade com tudo. Então, você agir certo e não saber simplesmente fazer o certo e o errado. Isso é o básico que a gente tem que saber. Mas saber por que nós fazemos o certo e por que muitas vezes nós fazemos o errado e quando fizermos o errado, corrigirmos a nossa rota. Então,
um dos maiores desafios é a questão do vou esperar estar na lei para fazer. Esse talvez seja o nosso maior desafio. Enquanto compliance não se tornou uma normativa, por exemplo, enquanto a gente não teve uma lei que definiu o que era, as pessoas ficavam um pouco soltas. A partir do momento em que você tem uma regulamentação, e nós vivemos num país legalista, num país que acredita que se não estiver na lei eu não preciso cumprir, automaticamente eu diria para você de maneira muito objetiva que a questão do desafio maior hoje é você não ter uma estruturação. O compliance hoje está robusto, está estruturado, nós temos inúmeras experiências no Brasil que são inclusive exportadas como modelo para o resto do mundo, mas no compliance comportamental nós temos que trabalhar com uma coisa que particularmente eu trabalho e que talvez seja novo para muita gente que vai nos assistir, enfim, que é o nudge, ou seja, é uma forma para você trabalhar a ciência comportamental de maneira que você consiga muitas vezes atingir um resultado sem que a pessoa necessariamente saiba que está fazendo aquilo pautado numa ciência comportamental. Entendo. Isso é transparente para quem está participando? Sim, sempre. Total. Porque ela sabe que está participando. Sim. A gente trabalha com vários tipos, várias formas, melhor dizendo, para que isso chegue até o nosso, entre aspas, né, consumidor final, ou seja, o alvo daquele processo comportamental. Então, por exemplo, quando eu falo de metalinguagem ou de linguagem subliminar, muitas vezes a pessoa não vai identificar ali que ela está sendo, digamos, induzida a um determinado resultado. Mas, normalmente, as experiências sociais, a gente deixa claro, ao final, de que ele está ali participando de uma experiência social, até para que a gente tenha condição de estudar também os dados, porque senão você não tem como... E trazer essa importância para essas pessoas, de saber, de ter dados no futuro, né? Exatamente, até para a criação dessas políticas depois no futuro. Exatamente. A gente tem várias iniciativas, eu poderia listar inúmeras, mas desde um carnê de IPTU que você troca uma palavra e você aumenta a arrecadação. Legal essas dicas. Cita algumas aí, pelo menos umas duas. Isso é ciência comportamental, isso entra no compliance comportamental. Vou dar um exemplo assim muito basilado que a gente vê em compliance comportamental e que é uma ciência comportamental também, que é aquelas bancas que muitas vezes a gente vê em determinados locais, onde as pessoas elas compram e não tem ninguém para receber. Ela deposita um determinado valor, não sei se você já viu algo desse tipo, ou supermercados que não tem pessoas ali para poder fazer o recebimento do valor. Ou seja, tudo isso é pautado em ciências comportamentais. O que você está ali buscando? Dados sobre a questão da transparência e da honestidade das pessoas. Então, se você trabalha com compliance comportamental, o que você busca com tudo isso? Um mundo melhor, resumidamente. Porque se você tem pessoas mais honestas, pessoas mais éticas, pessoas mais íntegras, com certeza as nossas práticas vão ser pautadas para um mundo melhor, sem dúvida nenhuma. É verdade. Agora, o mercado mudou, né? Muitas mudanças. Teve a ascensão do trabalho remoto e aí a crescente preocupação com o bem-estar dos funcionários. Como que isso tem impactado o seu trabalho? Você falou um pouquinho sobre a questão, né, da pandemia, veio o trabalho remoto, mas destrincha isso um pouco mais, essa mudança toda. Na verdade, a gente já vinha numa evolução muito grande em relação a essas mudanças no mundo do trabalho. O que aconteceu é que a pandemia colocou uma lupa gigantesca e um holofote maior ainda para os grandes desafios, para as grandes questões que nós precisávamos encarar e que muitas vezes, por questão até de tempo, deixávamos de lado, porque não, isso não é tão importante agora. Então, se a gente pensar, por exemplo, na questão do teletrabalho. O teletrabalho no Brasil, ele foi instituído relativamente recente também, mas as pessoas tinham muita resistência, porque nós formamos muitas vezes gestores que não pautam a sua relação de trabalho na confiança. Então, se o sujeito não estiver ali na minha frente trabalhando, pouco importa também se ele está realmente trabalhando, né, gente? Porque não necessariamente a pessoa pode estar trabalhando só porque está fisicamente. Então, esse é um grande desafio. Os estudos recentes comprovam que o trabalho híbrido, ou seja, o misto entre você estar no trabalho presencialmente e estar remotamente, tem atingido uma escala muito grande em matéria de aderência por parte das empresas. E, por outro lado, empresas que foram extremamente inovadoras, principalmente com a pandemia, de colocar todo mundo no home office, fizeram o que agora? Estão trazendo todo mundo de volta. Então, assim, nós, enquanto pesquisadores na área, a gente tem assim, uma janela de oportunidades de temas para pesquisar e, ao mesmo tempo, uma imensidão
de coisas que a gente ainda precisa encarar como novidades, porque o mundo do trabalho muda o tempo inteiro, né? A música já fala, nada é o tempo todo. No mundo a gente tem aquela mudança, então a vida é como uma onda mesmo, ela vem e vai o tempo todo e ali de repente, quando você menos percebe, aquilo que você estava estudando deixou de existir. Nossa, é verdade. Ou surge Tá coisa aí a nova. importância da gente estar o tempo todo, né? Se atualizando. Exatamente. Agora é importante você falar aí do futuro. Vamos falar das tendências. Quais são essas tendências futuristas? Você acredita que vão moldar o campo do compliance comportamental e da prevenção do assédio nos próximos anos? Eu me lembro que uma vez eu fui em 2019 numa palestra com um futurista, nunca tinha ouvido falar essa expressão, inclusive, do Instituto de Futurologia da Universidade de Copenhagen. E ele falou naquela época uma coisa que me impactou profundamente. Mal sabia eu que um ano depois eu ia falar, caramba, ele tinha toda a razão. Ele dizia o seguinte: primeiro, as pessoas não vão mais querer trabalhar da maneira como trabalhavam antes. Foi o primeiro tema que ele levantou. Segundo, o meio ambiente vai ficar tão degradado nos próximos 5 anos, eu estou falando de 2019, a gente está em 2024, que nós vamos viver numa cortina de fumaça. Nós estamos no Brasil com 60% do território sendo atingido por fumaça neste exato momento, né? E um terceiro movimento que ele fez que foi incrível: nós vamos viver num mundo onde as pessoas não querem ter vínculos, porque elas serão donas dos seus próprios negócios, através de uma coisa que é recente agora, em 2019, mas que em pouco mais de 5 anos vai fazer parte das nossas vidas: a inteligência artificial. Então, veja, quando me perguntam se a inteligência artificial vai acabar com as profissões, a gente não pode ser hipócrita e dizer que não. Vai acabar com muitas profissões. Os últimos relatórios, eles comprovam que em torno de 3 a 4 mil tipos de profissões, seja macro ou micro, deixarão de existir. Mas, por outro lado, essas mesmas profissões que podem vir a não existir, podem também ser transformadas. O grau de adaptabilidade do ser humano é que vai regular se ele terá ou não um emprego, se ele será ou não empreendedor e se ele será ou não dono do seu próprio negócio. Então, veja, a gente não pode, de forma alguma, dizer daqui a 5 anos isso já foi. O futuro é agora. Então, a gente tem que pensar no mais próximo. Estão cada vez mais rápidas, né? Sem dúvida nenhuma, elas funcionam, é como o pessoal da área de tecnologia fala, né? O tempo da tecnologia é diferente do nosso tempo, porque a gente está vivendo um universo muito interessante, assim. Desde que a gente passou a ter mais acesso à informação, não necessariamente a gente passou também a ter acesso num número crescente a pessoas que tenham mais conhecimento. É verdade. Então, o grau de As pessoas alienação, confundem isso, né? exato, o grau de alienação que existe hoje é muito grande. Então, eu sugiro sempre, dou sempre algumas dicas de ouro, se é que a gente pode aí fazer um apanhado de tudo que a gente já falou. É a última pergunta já, hein? Primeira Olha só, coisa, essas dicas, esses conselhos. atualize-se sempre. Coloca na cabeça que você sempre vai estar atrás. Enquanto você está dormindo, e você precisa dormir porque sem sono a gente não tem conexão cerebral suficiente para ter um compliance comportamental robusto. Enquanto você está dormindo, muita coisa está acontecendo. Esse é um ponto importante. O segundo ponto é que você não vai dar conta de saber tudo. Enquanto a gente está nesse bate-papo, nessa conversa super agradável, eu e Jennifer, o mundo mudou muito. Então, não fica frustrado. Viver no passado é depressão, viver no futuro é ansiedade, viva o presente. Então, dê conta daquilo que você consegue, mas faça com consistência. E a terceira coisa é não viver na superficialidade, ou seja, eu não vou aceitar qualquer tipo de coisa que venha para mim e acreditar que aquilo é real. Procure fontes, reproduza aquilo que você tem certeza e, principalmente, evite fazer com que a sua imagem, e aí a gente está falando de gestão de reputação, fique arranhada, porque hoje, com as redes sociais, a imagem das pessoas consegue ser destruída numa questão de segundos. Uma postagem errada acaba com a sua carreira. Então, tome bastante cuidado, tenha bastante paciência, saiba esperar o momento certo para fazer o que é certo, porque o que eu costumo dizer sempre, uma frase que eu uso nas minhas palestras, que diz o seguinte: não existe maior juíza do que a sua consciência e maior tribunal do júri do que o seu travesseiro. Uma noite de sono bem dormida, com a consciência tranquila e sabendo que no dia seguinte ninguém vai bater na sua porta, perguntando se você fez algo errado, é a melhor coisa que a gente pode ter. Eu sei que eu falei que é a última pergunta, mas a gente pode trazer esse gancho aqui, esse conselho para os líderes, né? Esses líderes empresariais, por exemplo. Você falou sobre
sono, aí a gente puxa para alimentação também, que tem muita coisa a ver, né? Estilo de vida, hábitos. E aí eu quero praticar, colocar essas práticas sustentáveis, essas práticas comportamentais na minha empresa, mas eu mesmo tô aqui, ó, porque empresários, né, grande parte deles, você vai saber de números muito mais do que eu, estão aí entrando em colapso, vamos dizer assim, né? Não Sim, dormem bem, precisam de ajuda nessa área e começa do cabeça, né? eu tenho alguns momentos que eu faço palestras e faço aperfeiçoamento de práticas, que muita gente conhece por treinamento e capacitação, e que eu costumo dizer uma coisa que é o óbvio, né? Mas existem até livros sobre isso, que o óbvio precisa ser dito. O exemplo arrasta. Esse é um ponto. E eu trago um dado que talvez você não consiga pegar aí no seu buscador, na internet, rapidinho, não, mas eu vou te dizer de graça. Olha a Estamos chave. vivendo a maior crise que vai se transformar, se não já estamos na maior pandemia da história da humanidade em tempos modernos, que é a pandemia da saúde mental. Então, sem o equilíbrio necessário para que você possa promover suas práticas com saúde mental, você não consegue reproduzir isso perante todas as pessoas ou com todas as pessoas que você vive. Então, lideranças saudáveis têm instituições e empresas saudáveis, com funcionários, empregados ou colaboradores, o nome que queira dar, saudáveis. E ser saudável é sinônimo de uma produtividade que se sustenta durante gerações e gerações. Então, investir em saúde mental, investir em boas práticas, investir no compliance comportamental que previne práticas ruins dentro do ambiente de trabalho, é a produção de algo que eu digo que é o melhor e maior bem em matéria empresarial e até para as administrações públicas também, em todos os seus locais, que é o legado. Empresa tem que pensar em legado. E você não vai estar ali o tempo inteiro. Então, se você não quiser levar a sua empresa junto com você, cuida da sua saúde mental e, principalmente, invista em prevenção em relação a ambientes tóxicos dentro da sua empresa, porque com isso você consegue fazer um grande legado e deixar empreendimento para gerações, sem a necessidade de ser um líder que vai ser pautado em toda uma arrogância e principalmente numa chefia avassaladora. Nossa, perfeito esse desfecho, Karina. Olha, muito obrigada, de verdade, por essa Obrigada a você. participação completa aqui. E, gente, a gente está terminando agora, infelizmente, queria continuar, mas já quero agradecer aqui mais uma vez a Rede Economia, nossa patrocinadora oficial, a ABMN, também realizadora desse evento, juntamente com a nossa parceira ESPM. Eu te encontro no próximo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada.